Você quer aprender 3 dicas para você escrever melhor e se destacar em provas de concursos públicos? Olá, meu amigo, minha amiga concurseira, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu estou aqui com uma super participação especial do professor Anderson Gonçalves, que é professor de língua portuguesa e de redação. O professor Anderson Gonçalves fez faculdade de letras junto comigo, é hoje professor de uma renomada escola particular aqui da nossa cidade, é pós-graduado em docência e em ensino religioso e teologia, e ele vai passar aqui para nós 3 dicas para você, concurseiro, escrever bem. Lembrando que essas dicas você não aproveita só para concursos públicos. Tem muito concurseiro que trabalha na iniciativa privada, então para você arranjar ou manter um bom emprego, para você se destacar aí em todos os segmentos sociais que você atua, ter uma boa escrita é fundamental. Tudo bem, professor Anderson? Agradeço a sua participação aqui. Então me diz aí, quais são as dicas que você pode passar para os nossos amigos e as nossas amigas concurseiros para que eles escrevam melhor? Olha só, para escrever bem, nós temos 3 dicas, como você disse, que são essenciais. A gente não pode acabar, de certa forma, fugindo dos clichês. Porque os clichês são clichês porque eles funcionam. Funcionam, né? Sempre foi assim. São clichês. Então, a primeira dica é ler. Tá? Ler é essencial para quem quer escrever bem. Você não consegue escrever bem sem ler ou ter um hábito de leitura constante. Quando nós somos crianças, às vezes nós esquecemos disso, mas nós aprendemos a ler e escrever de forma conjunta. São 2 hábitos que estão sempre andando lado a lado. Então você não lê sem escrever e não escreve sem ler. Então se você quer escrever bem, leia. Tenha um hábito. E o que ele tem que ler? São só os materiais para concursos ou ter uma leitura diversificada ajuda? Aí entra um outro ponto, depende do seu objetivo da escrita. O que você quer escrever bem? Você quer escrever bem redações para concurso? Então você vai pegar exemplos de redações para concurso e também material didático. É muito boa essa dica. Eu vou fazer o Enem e ainda não estou conseguindo escrever muito bem. Pega as redações nota 1000 de edições passadas e leia essas redações para você entender a estrutura, entender o que foi feito, entender o que foi escrito, a maneira que ele colocou as palavras que ele utilizou, para você entender o que foi feito ali, para você, de certa forma, acabar fazendo, porque você vai repetir isso, porque nós também... que deu certo. Nós aprendemos por exemplificação. Se há um exemplo que funcionou, a gente pode seguir ele, e através da leitura isso funciona. Excelente. Lembrando que o professor Anderson tem um super canal no YouTube, muito interativo, um canal com uma excelente identidade visual, com várias dicas voltadas para português e redação. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês seguirem ele e acompanharem. Qual é a segunda dica? A segunda dica é aumentar o seu vocabulário. Você precisa aumentar o seu vocabulário. Você tem que ter uma diversidade, uma variedade de palavras suficientes para você não repetir os termos dentro do seu texto. Pelo menos não repetir quando eles são desnecessariamente repetidos. Vou dar um exemplo de novo da redação do Enem. Nós perdemos pontos, tá? A pontuação ela é diminuída a cada vez que você usa uma palavra de forma desnecessária quando ela é repetida. Então você tem que ter uma variedade de sinônimos para a mesma situação ou para a mesma ocasião que você quer usar. Um exemplo besta, mas que a gente aprende na escola. Você vai usar ali contudo, entretanto, mas, porém. São todos conectivos de oposição que significam a mesma coisa. Então você não precisa colocar sempre mas, porém. Você pode variar. Então você tem que aumentar o seu vocabulário. Infelizmente, hoje nós não temos o hábito de leitura constante, que é a primeira dica. Mas quando eu era criança, e aí já entra um hábito um pouco peculiar, eu lia dicionário. E infelizmente, para aumentar o vocabulário, ou você vai pesquisar mesmo, você tem que ser curioso. Ir atrás, ler o dicionário ou pegar uma palavra e procurar os sinônimos dela. Mas ler e ter um vocabulário diversificado são essenciais. É fantástico. A minha dissertação, por exemplo, tinha como tema trabalho. Aí, para não repetir, eu usava palavras como trabalho, ofício, labor, atividade profissional. Excelente. Quer dizer, são quatro formas de se referir à mesma coisa, diferente, para evitar aquela repetição excessiva de palavras. E mesmo que você repita elas depois, como você já teve uma distância entre a primeira palavra e a quinta palavra, já que você citou 4, então ela não se torna repetitivo, o seu texto não fica cansativo e ele não fica aquele texto cansativo de ler, não fica enjoativo. Fantástico, excelente essa dica, hein, pessoal? E qual é a terceira dica? Aí a terceira dica o pessoal já vai querer um pouco me matar, mas é abdicar do corretor ortográfico.
Não tem como eu tirar isso do celular, concordo. E nos dias de hoje, com toda a falta de tempo que nós temos, eu não posso mesmo... Eu uso corretor ortográfico, gente. Infelizmente, todos usamos. Não tem como você fugir. Você não vai escrever uma dissertação à mão e você não vai ter tempo para ficar corrigindo. Então, você vai sim acreditar e colocar na mão do corretor. Ok. Porém, existem certos hábitos do dia a dia que você pode eliminar o corretor ortográfico. Deixar um recado para os filhos, escreva à mão, coloca na geladeira. Sim. Deixar um recado para a esposa, para o esposo, escreva à mão. Você vai fazer uma lista de compras, não faça no celular, pega um papelzinho, escreve a lista de compras. As pessoas perderam o costume de escrever à mão, pessoal. Inclusive, uma das minhas metas pessoais para 2019 é escrever mais à mão, porque isso que ele está falando é verdade. A gente precisa colocar a mão para funcionar. Tá? E colocar ali e saber que na hora que eu errar não vai ter ninguém para me corrigir automaticamente. Aí você vai passar vergonha, né? Tem que pesquisar como que escreve as palavras. É interessante isso que ele está dizendo, porque quando você faz uma redação para concurso público, para Enem, enfim, quando você vai escrever uma carta de intenção para concorrer a uma vaga em uma empresa, tudo isso é feito à mão. Você não faz isso digitando no computador. Então, quando tá só você lá na salinha, né? E o fiscal, imagina só o vexame. Não sei se essa palavra é com S ou se ela é com Z, uma situação se ela que é com aconteceu X. Comigo um dia desse foi uma multa que um amigo meu recebeu e tem que fazer aquela carta. O recurso da multa é feito à mão, pediu para ser feito à mão. E ele pediu que eu escrevesse porque ele não conseguia colocar as palavras lá e tinha medo de estar escrevendo errado. Olha só, pessoal, essa falta de escrita, além de te prejudicar no concurso público, te prejudica nas suas situações do cotidiano. Então, apenas recapitulando, quais que são as 3 dicas? Você precisa ler, você precisa aumentar o seu vocabulário e você precisa abdicar o máximo possível do corretor ortográfico. Fantástico, eu agradeço muito a participação. Mais uma vez, eu vou colocar aqui embaixo os canais de comunicação do professor Anderson Gonçalves para que você possa segui-lo e aprender mais. As dicas dele são curtinhas, são rápidas, são objetivas. Eu mesma não me lembro de muita coisa da faculdade, estou aprendendo muito com ele, com este canal. E se você quer ver mais dicas de língua portuguesa e de redação para concursos, comenta aqui embaixo, porque quem sabe eu posso trazer o professor Anderson Gonçalves outras vezes aqui para nos auxiliar com essas dicas maravilhosas. Um grande abraço e até mais!